Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova no Jaguaré, em São Paulo, e tenho compartilhado com vocês alguns salmos, e hoje o Salmo 105. Novamente não vou lê-lo todo, vou lê-lo até o 24, depois eu vou explicar o que ele fala a respeito, o que o salmista fala nos demais versículos. Ele diz assim: renderei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, alegrai-vos no seu santo monte, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, e andavam de nação em nação, de um reino a outro reino. Ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e o que puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, e o potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor da sua casa e mordomo de tudo que possuía, para que a seu talente sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Canaã. Esse salmo descreve toda a trajetória do povo de Deus, desde Abraão até Moisés, quando ele tira o povo do Egito. E ele faz uma lembrança de cada momento específico de redenção e de compromisso, primeiramente de compromisso com Deus, com seu povo. E é isso que nós hoje precisamos entender. Há um compromisso divino com Deus, de fazer convergir para Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Assim diz o Novo Testamento. Não há nada que vai fugir ao controle e à direção de Deus. Deus está trabalhando com a história para que esse momento apoteótico aconteça lá na frente. E é isso que o texto narra. Assim, olha, Deus escolheu o seu povo e conduziu-os em direção à terra prometida que Deus havia dado a eles por promessa eterna. E não há como mudar isso, não há como questionar isso. Talvez o que a gente precisa perceber é como nós podemos chegar principalmente no Oriente Médio, quando há tantas tensões envolvendo a posse daquela terra. Mas há um decreto divino e que nós não podemos fugir a esse decreto. Se queremos ser bem-sucedidos, por isso que há um convite, ele diz assim: fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Por quê? Porque cada um desses feitos realizados no passado não tinha como propósito final a Israel. Israel era um instrumento para alcançar um meio. E qual era o meio? Que a glória de Deus fosse estendida a todos os cantos da terra. Todas as nações precisavam ouvir de Deus. Por isso que Deus prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não há promessa, não há profecia, não há bênção de Deus que não envolva as famílias da terra. Esse é o propósito de Deus, que essa grandeza dele seja conhecida das pessoas, que ele possa perceber que aquelas situações que talvez nos pareçam tão conflitantes muitas vezes nas Escrituras, cada uma delas tem um propósito: chegar a abençoar todas as famílias da terra. Talvez a gente não queira essa bênção, talvez a gente fuja dela, ou talvez a gente diga que queira, mas não a busque integralmente. Foi isso que Israel muitas vezes fez. Ele dizia que queria, mas efetivamente não fazia aquilo que precisava ser feito. Que Deus possa te fortalecer nas suas convicções
e entender que existe um compromisso divino para com você. E para com você não para te satisfazer nos seus desejos, às vezes fúteis, mas um compromisso com você desde que você caminhe em direção àquele momento, àquela situação, abençoar todas as famílias da terra. Seja onde elas estiverem, como elas se encontram. Esse foi o propósito de Jesus quando ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque há um compromisso do Senhor e essa história caminha para isso, de abençoar a todas as pessoas que estão ao meu alcance. E Deus te capacite para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas que hoje estão perto de você. Deus abençoe.